De volta com o programa Personalidade, conversando hoje com o senador Roberto Rocha, do PSTB do Maranhão, um dos senadores mais atuantes do Brasil. Senador, a gente conversou vários assuntos sobre a pandemia. Eu queria só conversar um pouquinho agora sobre um projeto que eu sou particularmente muito entusiasta desse projeto. Eu acho que é um projeto muito bacana, que é a zona de abastecimento do Estado do Maranhão, de exportação do Estado do Maranhão, que a gente já conversou aqui há alguns anos atrás. Como é que está esse projeto hoje? Como é que está o andamento desse projeto? Está podendo andar? O senhor conseguiu fazer o que o senhor queria? Porque, para mim, é um dos projetos que traria muito para o Maranhão. Esse é o projeto que se chama ZEMA, Zona de Exportação do Maranhão. Trata-se de uma ZPE, Zona de Processamento para Exportação. ZPE, existe uma no Brasil, que é em Fortaleza. Aquela ZPE dobrou o PIB do Ceará. Só aquela ZPE. Basta ir na internet e pesquisar. Sim. Aí nós apresentamos esse projeto desde o primeiro mandato de deputado federal. Esse projeto vem se arrastando e sendo também aperfeiçoado. Sendo cada vez dialogando com a realidade dos tempos. Vai mudando e vai adaptando, vai modernizando. Cheguei no Senado, apresentei novamente. Zona de Exportação do Maranhão, ZEMA. Eu apresentei esse projeto ao governador e ao Conselho Econômico do Maranhão, o Conselho Empresarial, as entidades empresariais. Eu já fui a vários lugares do mundo apresentar esse projeto, aos Estados Unidos, Singapura, já fui em diversos países. Ele é mais conhecido fora do Maranhão do que no Maranhão. Mas por que Zona de Exportação do Maranhão? Quem tiver o cuidado de observar os navios que saem em São Luís todo dia, o dia todo, são navios que levam o quê? São navios que levam apenas minério, do jeito que tira do chão, e soja produto primário, do jeito que tira do chão. É verdade. Ou seja, uma economia absolutamente primarizada, produto primário. Sem benefício, né? Não há agregação de valor, não há cadeia produtiva. Sim. Não há cadeia produtiva. Então é por isso que o Maranhão é rico, tem um PIB absoluto alto, mas o maranhense é pobre. Tem a pior renda per capita do Brasil. Por quê? Porque o maranhense não é sócio da sua própria riqueza. Ele ficava até pouco tempo, em relação ao minério, apenas com o pó do minério e o apito do trem, e nada mais. Eu consegui aprovar o projeto que criou os royalties para os municípios afetados pela ferrovia. Onde a não são municípios produtores, não são municípios produtores como Parauapebas, etc., mas são municípios fundamentais, porque sem eles não tem como escoar a produção de minério. Então é justo receber royalties. E eles passaram a receber agora no governo Bolsonaro, pela primeira vez na história. E esses municípios recebem milhões e milhões e milhões de reais. Tinha acumulado umas parcelas, por conta da criação da agência, fecha lá, o órgão que cuidava disso, enquanto criava a agência e tal, e acumulou, deu 100 milhões de reais. Esses prefeitos já receberam esse dinheiro. Essas cidades melhoraram com isso, senador? São do meu partido? Não. Não me lembro se tem um sequer do meu partido. Mas eu não estou vendo isso. Por exemplo, prefeito de São Luís recebeu. São Luís faz parte. Sim. São Luís faz parte, com ferrovia e porto, inclusive. É o maior que mais recebe no Maranhão. São 23 ou 25 municípios. Bom, mas em relação à ZEMA, isso até criou uma ciumeira no Maranhão, essa coisa dos royalties, porque os municípios que eram cortados pela ferrovia reclamavam. Por quê? Um trem passava, por exemplo, uma ambulância na hora de sair, ou um carro, sei lá, tinha que esperar vários minutos, porque o trem corta a cidade dentro, vários lugares. Além de acidentes também, né? Acidentes, etc. Aí, quando foi criado esse royalties, os que não são afetados pela ferrovia
desejariam ser, para poder ter aumento da receita. Inverter os papéis. Bom, nós então tentamos muito criar a Zema, votamos no Senado, o Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, aprovou o projeto da Zema, Lobão era o presidente da comissão, era o relator, foi muito importante, só teve um voto contra na CCJ, um voto contra, foi da senadora do PCdoB, a única senadora do PCdoB do Brasil. Senador, só para a gente adiantar aqui, por que não foi instalado esse projeto de tão importância para o Estado? Mas eu estou explicando. Então foi aprovado na CCJ, foi para a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, e eu pensei, bom, esse projeto vai ser aprovado no Senado, mas vai para a Câmara. Quando chegar na Câmara, vai ter muita dificuldade de aprovar. Então a gente precisa fazer como a água, Wagner. A água não briga com obstáculo, ela simplesmente o contorna. Sim. O que aconteceu? Eu fui lá no Palácio, conversei com o presidente, eu já tinha falado com ele antes dele ser eleito sobre o projeto, e nós combinamos de ele fazer uma medida provisória, criando a Zema. Depois a equipe dele ficou reticente, resistente, e eu entendo, uma medida provisória só para um Estado, é difícil realmente. Aí eu, então, para facilitar, eu fui ao ministro Guedes, e a gente está há um ano, passamos um ano discutindo o novo marco legal das ZPS do Brasil, onde a Zema está dentro do contexto. Sim. Aí não é uma coisa do Maranhão, do Brasil. Brasil, sim. Aí a lei que trata disso é muito antiga, não funciona, tanto não funciona que só tem uma em Fortaleza. E foi por esforço do governador Tasso na época, senão não tinha. Entendi. Então, veja, nós aproveitamos agora a oportunidade de uma MP, de uma medida provisória feita pelo presidente Bolsonaro, que trata de ZPE, mas trata sobre um ponto específico apenas. É porque lá em Fortaleza tem a White Martins, que produz oxigênio. Sim. E tem uma regra na lei atual, segundo a qual pelo menos 80% é para o mercado externo e 20% para o mercado interno. Essa regra tem que desaparecer. Agora, na pandemia, como o Brasil está precisando de oxigênio, a medida provisória é para eliminar essa regra. Só isso. Mas eu aproveitei a oportunidade e apresentei emendas. Talvez tenha sido o único do Brasil a fazer emenda, eu até tenho que examinar isso. Apresentei emendas para poder criar o novo marco legal das EPS, aproveitar a oportunidade. Eu estou convencido, Wagner, disse isso ao presidente Bolsonaro recentemente. Dentre outras agendas, outras pautas, o Brasil enfrentará com muito sucesso esse legado ruim da pandemia, essa herança maldita da pandemia, que é a crise na saúde econômica do país, que destrói milhões de empregos, milhares de empresas. A gente, para enfrentar isso, nós precisamos de 3 coisas fundamentais. Reforma tributária, nós precisamos aprovar o marco legal do saneamento básico. Sim, importante. Hoje, está sendo votado agora, na sessão do Senado, agora. O relator é o senador Tasso Gereissati. Iríamos tratar desse assunto aqui, mas o tempo não está dando, o tempo não vai dar. E, em terceiro lugar, o novo marco legal das ZPS. Sim. Que eu espero também que a gente possa, esse ano, ter esse projeto também aprovado. Senador, uma última pergunta para a gente ser muito rápido, né? Essa semana, né, ontem, foi aprovado no Senado, vocês aprovaram aí, a mudança da eleição para 15 de novembro, que deve ser ainda confirmado pela Câmara até o dia 30, né? Como é que o senhor vê essa mudança? Traz algum tipo de problema para o país, não? Olha, veja bem, eu até, ao tempo que cumprimento o senador Everton, meu colega senador do Maranhão, foi o relator dessa matéria, fez um trabalho muito bom, conversou com todos os interessados. Eu tomei a decisão de me abster da votação. Eu votei. Você pode votar sim, você vota não, ou vota abstenção. Eu votei no mérito abstenção. E no destaque,
eu votei a favor do destaque que tinha a emenda que prorrogava para 2022 os mandatos atuais de prefeitos e vereadores. Sim. Eu mesmo fiz uma emenda tratando desse assunto. Por quê? Porque o projeto trata exclusivamente do dia da eleição. Se é em outubro, se é em novembro ou dezembro. Sim. Se você transfere de outubro para dezembro, não dá tempo de cumprir os prazos recursais, porque a posse é em janeiro. Se você transfere para novembro, é um mês. Me parece um tanto quanto inócuo essa mudança na Constituição. Agora, para ter eleição, tem que ter campanha. Para ter campanha, tem que ter aglomeração. Tem que ter abraço, tem que ter aperto de mão. Você já parou para pensar uma carreata? Todo mundo mascarado? Sem poder tocar na mão um do outro? Quem é que garante como é que quem está votando, né? Nem saber. Quem é que pode garantir, já que isso é inédito, essa pandemia? O que vai acontecer daqui a 60 dias? Nós estamos vendo aí casos em que está piorando. Minas estava sob controle. Agora está lastrando. São Paulo foi para o interior. Mato Grosso do Sul, pouquíssimos casos. Agora está piorando. Eu tomei conhecimento do Ministério da Saúde que agosto vai ser o pior período. Ora, então agosto, setembro. Como é que vai fazer campanha? Eu quero que alguém me explique. Aí alguém vai dizer assim, não, mas mudar as eleições para coincidir com 2022 fere cláusula pétrea. Constituição não pode, é inconstitucional. Vem cá, e se chegar lá adiante e constatar que é impossível fazer campanha por causa da pandemia? Vai ter que mudar, porque cláusula pétrea é a vida. É a vida. Agora, em verdade, o que está em discussão também é que tem 2 bilhões do fundo partidário eleitoral e tem 4 bilhões da justiça eleitoral. O orçamento da justiça eleitoral, que ninguém fala, 8 bilhões de reais. Aí você tem o custeio, a manutenção, o pessoal, etc. Mas tem o dinheiro do ano da eleição, que é agora 4 bilhões de reais. Então são 4 mais 2, 6 bilhões de reais que nós vamos precisar definir, não tenho dúvida, daqui a poucos meses, o que fazer com esse dinheiro. Claro, vamos botar na pandemia para poder cuidar da saúde e da revitalização da economia. Por essa razão, eu achei que era impertinente a gente insistir em fazer campanha com todo mundo preso dentro de casa, com realidades distintas do sul com o norte. A gente pode até falar, a convenção começa agora. Aí foi adiado mais um mês. E aí, como é que vai fazer a convenção? É igual essa entrevista aqui? A gente vai fazer campanha igual a gente está fazendo aqui? Virtual, né? Talvez isso seja possível nos estados do sul. Mas, cara, no norte e nordeste, isso não é possível fazer, gente. Vamos dialogar com a realidade. Por essa razão, respeitando o trabalho do relator, eu votei pela abstenção. E votei a favor da prorrogação dos mandatos para coincidir as eleições 2022. Sem senador, direito à reeleição dos prefeitos. Senador, muito obrigado pela sua entrevista. Olha, o tempo é curto, né? Queria poder conversar mais, para a gente poder ter mais assuntos para tratar. Eu tenho aqui uma lista que a gente não conseguiu tratar de assuntos. Assuntos, por exemplo, da base aérea de Alcântara, privatização aqui das estradas do Maranhão, que eu acho interessante. Alguns assuntos que faltaram a gente tratar, mas a gente pode conversar em outra oportunidade. Queria agradecer bastante aqui o seu tempo. O Exército Brasileiro que está aí na BR-135, o Exército Brasileiro, o ministro jantou aqui em casa esses dias. E nós estamos trabalhando fortemente para poder aumentar a presença do Exército Brasileiro nas rodovias federais do Maranhão. Entendeu? Então isso é fundamental. Em breve o Maranhão vai se surpreender com o que nós iremos fazer e já estamos fazendo em relação à nossa infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e hidrovias. Preparar o Maranhão significa isso. E preparar o maranhense é dotá-lo de capacitação, de conhecimento, para poder prosperar e poder ter uma vida melhor. Obrigado, senador. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado também a você que ficou com a gente até agora. Obrigado. Se você desejar para a gente aqui mandar para a gente uma pauta, é muito fácil. 98910-5177. Senador, muito obrigado pela sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho no Senado. Muito obrigado. Fique com Deus e
nossa solidariedade permanente a todas as vítimas do Covid em nosso estado e em nosso país. Tenham todos a minha solidariedade. Obrigado.